Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de Santo Inácio de Antioquia, que escreveu aos habitantes de Trales, australianos. Eu já comentei no último encontro, é uma cidade de Trales que estava a 50 quilômetros de Éfeso e tinha como bispo, como nós vimos, Políbio, que foi ao encontro de Inácio junto a Policarpo na cidade de Esmirna, com uma comissão da igreja de Trales, para poder acompanhar Inácio, que estava indo para Roma, para poder defender a fé e morrer pela fé. Ele havia sido condenado. Ele era bispo de Antioquia. Nós vamos dar continuidade à leitura da carta a partir do capítulo 7. Nos diz Inácio de Antioquia: cuidai-vos, pois, de tais pessoas. Faloeis se não vos orgulhardes e não vos separardes de Jesus Cristo. E ele diz, Jesus Cristo, Deus. Ele dá o título de Deus a Jesus Cristo. Nem do bispo, nem das prescrições dos apóstolos. Então, para manter unidade com a tradição dos apóstolos, o Novo Testamento, como também manter a unidade com Cristo, Jesus, que é Deus, e também manter a unidade com o bispo. Então, que eles não se separem dessa unidade. Quem se encontra no interior do santuário é puro. Então, santuário é quem se mantém firme na comunidade cristã, sagrada, é puro. Quem se encontra fora do santuário não é puro, isto é, quem pratica alguma coisa sem o bispo, o presbitério e o diácono, este não é puro em sua consciência. Então, se uma pessoa da comunidade não mantém comunhão com o bispo, o presbitério e o diácono, ele então não está no interior do santuário, ele não vive a unidade da igreja e por isso ele se torna impuro. Capítulo 8. Não que tivesse conhecimento de algo assim entre vós. Ele só está exortando, Tento sim prevenir-vos como a pessoas queridas, prevendo as ciladas do diabo. A palavra diabo quer dizer o divisor, aquele que provoca divisão. Adotai, pois, a mansidão, suas virtudes, e renovai-vos na fé. Esta fé que fala da humanidade de Jesus Cristo. Esta fé que é a carne do Senhor. A realidade humana de Jesus. E na caridade, que é o sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, essa realidade redentora que Jesus realizou por nós na sua humanidade. A fé é a carne. A caridade, o sangue que é dado, que é entregue. Então, essas virtudes, as virtudes da fé e as virtudes da caridade. Ninguém dentre vós tenha algo contra o vizinho, então também viver sempre na concórdia. Não deis pretextos aos gentios, porque uma divisão
entre cristãos é um pretexto para os pagãos, para que a comunidade de Deus, isto é, a igreja, não seja injuriada por causa de uns poucos insensatos. Então, ter bom senso e não provocar divisão entre os próprios cristãos. Pois, ai daquele por cuja leviandade meu nome for por alguns blasfemado. Então, não se deve em nenhum momento romper a unidade. A comunidade, a igreja tem que ser testemunha dessa unidade. Dentro da própria comunidade, entre as pessoas, manter essa unidade, para que não seja, então, um pretexto para aqueles que estão fora da igreja, poderem criticar ou poderem serem capazes de escandalizar com a igreja que prega uma coisa e a comunidade vive outra. Os cristãos viviam outra. Então não se pode criar essa divisão, porque isso seria uma forma de blasfemar o nome do próprio Cristo. Capítulo 9. Mantende-vos surdos na hora em que alguém vos falar de outra coisa que de Jesus. Então vamos ver quem é Jesus. A descrição da realidade de Jesus. Jesus é da descendência de Davi, isto é, ele é da descendência de Davi, então ele é humano, a humanidade dele, filho de Maria, gerado em Maria, o qual nasceu de fato. Ele realmente teve um nascimento real, então ele nasceu de fato. Comeu e bebeu, como todo ser humano. Foi de fato perseguido sob Pôncio Pilatos. Não é uma história, é uma realidade que aconteceu. Então é uma verdade, De fato foi crucificado e morreu. A morte de Cristo não é uma morte aparente, A crucifixão de Cristo não é uma crucifixão aparente, como falavam os docetistas, que diziam que Jesus não tinha um corpo real, que Jesus tinha um corpo aparente, um corpo psíquico. Então, na cruz, Jesus foi crucificado, mas ali estava um corpo psíquico, então ele não sofreu, porque Deus não pode sofrer, nem tampouco morreu. Então, eles negavam a humanidade de Jesus. Ele morreu à vista dos que estão nos céus. Então, os anjos são testemunhas. Na terra, os seres humanos são testemunhas. E debaixo da terra, os mortos são testemunhas. O qual, de fato, também ressurgiu dos mortos. A ressurreição é uma ressurreição verdadeira. Não é uma ficção. É parte da profissão de fé. E olha que nós estamos no início da pregação da igreja. Então, Inácio diz que a ressurreição é um fato real, ressuscitando o próprio Pai. O Pai é o autor da ressurreição do Filho. É o mesmo Pai dele, isto é, do Filho, que, à sua semelhança, ressuscitará em Cristo Jesus aos que cremos nele. Então, é o mesmo Pai de Jesus que, à sua semelhança, isto é, a semelhança de Cristo, da sua ressurreição, ressuscitará em Cristo Jesus aqueles que creem em Jesus. Fora dele, não temos vida verdadeira. Então, Jesus é a vida, então nós devemos manter essa comunhão com Jesus. No capítulo 10. Agora ele vai colocar os adversários que tentam minar a comunidade cristã com outros pensamentos contrários àquilo que a igreja professa e recebeu dos apóstolos. Se, porém, como afirmam alguns que são ateus, isto é, sem fé, ele só tivesse sofrido aparentemente, então os docetistas, que negavam o sofrimento real de Jesus,
porque Jesus não tinha um corpo real, tinha um corpo psíquico só, aparente. Ele é uma espécie de espírito puro, né? Eles é que só existem aparentemente. Então, eles negam, eles afirmam de Jesus aquilo que eles são nada. Eu, porque estou preso, porque peço para combater com as feras, para que ele pede, então, para vivenciar e testemunhar Cristo até a morte? Será que ele é louco? Ele pede, ele é um suicida? Não. Morro, pois em vão. Não, ele não morre em vão. Ele morre por Cristo. Estaria então a mentir contra o Senhor, porque o Senhor realmente ressuscitou, o Senhor realmente teve um corpo humano, o Senhor realmente foi um ser humano completo, o Senhor realmente morreu na cruz, o Senhor realmente teve as realidades humanas e ele realmente ressuscitou. Capítulo 11. Fugi, pois, destas plantas parasitas, que são os hereges, que produzem fruto mortífero, porque querem separar os cristãos de Cristo. Se alguém provar delas, morre na hora, porque faz uma analogia com o fruto do Éden, né, que é portadora da morte. Então, essas heresias são portadoras de morte. Não são, pois, eles plantação do Pai. Se o fossem, apareceriam como rebentos da cruz, e seu fruto seria imperecível. Então, eles estariam ligados ao mistério da cruz de Cristo, real, né, não aparente, uma cruz real, e por manifestarem que eles são realmente daqueles que brotaram da cruz, da árvore da cruz, né, o fruto que eles se tornariam, nessa comunhão, nessa árvore da cruz, seria um fruto imperecível. Pela cruz, ele vos conclama em sua paixão como seus membros. Então, Jesus nos conclama na sua paixão na cruz como seus membros. Somos membros de Cristo, formamos uma unidade com Cristo, formamos o corpo de Cristo. Não pode uma cabeça nascer sem membros. Se Cristo é a cabeça, nós somos os membros, o corpo. Uma vez que Deus nos promete a unidade que é Ele próprio. Então, Deus nos promete estar nesta unidade. Deus é um. Então, sempre mantendo o aspecto dessa unidade. Essa unidade nesse mundo que estão vivendo de tantas mentiras e tantas divisões, que querem tirar as referências que dão sentido e norteiam as vidas de muitas pessoas, né? Isso mostra que esse espírito divisor, que é o espírito diabólico, está justamente querendo fazer com que aqueles que acreditam possam desfacelar o corpo de Cristo, a igreja. Capítulo 2. Saúdo-vos de Esmirna, onde ele estava, junto a Policarpo, o bispo de Esmirna, em companhia das igrejas de Deus que estão comigo. Né? Elas que em todo sentido me confortaram na fé e no Espírito. Lá nós vamos ver, né, a presença da igreja de Éfeso, que está lá, a igreja de Magnésio, que também está lá, e também o bispo, representando toda a comunidade da igreja de Trales. Com o pedido de que encontre a Deus, vos conclamam. Perseverai na vossa concórdia, isto é, manter no mesmo coração na unidade, e na oração comum. A oração comum é a Eucaristia. Convém que cada um de vós, e de modo particular os presbíteros, confortem o bispo, mantenham a unidade com seu bispo, para a honra do Pai, de Jesus Cristo e dos apóstolos.
Desejo que me escuteis com amor, para que, com minha carta, não me transforme em testemunho contra vós. Rezai também por mim, a intercessão que ele pede, que preciso de vossa caridade junto à misericórdia de Deus, diante do destino que ele está caminhando para Roma, para tornar-me digno da herança que me toca alcançar, o martírio, para não ser encontrado indigno de receber o martírio. E o capítulo 13. Saúda-vos a caridade dos esmirnenses, onde ele estava fazendo a passagem, eles estavam levando ele para Roma, passaram em Esmirna. Então, aquelas pessoas da igreja de Esmirna mandam então saudações à igreja de Trales. E Efésios. Lembrai-vos em vossas orações da igreja na Síria. Não mereço trazer-lhe o nome, isto é, Inácio de Antioquia, de pertencer, de ser bispo de Antioquia. Ele não merece o cargo que tem, mas sinal de humildade e também um sinal de profunda conhecimento e vivência da misericórdia divina, porque quanto mais uma pessoa é capaz de fazer a experiência da misericórdia, mais ela se percebe pecador, indigno, pois sou o último dentre eles. O bispo deles se coloca como último. Passar bem em Jesus Cristo, sujeitando-vos ao bispo como ao mandamento do Senhor, novamente a busca da unidade, e também ao presbitério. Amai-vos mutuamente, um por um, em coração indiviso, unido. Meu espírito por vós se empenha, não apenas agora, também quando com Deus me encontrar. A partir da sua morte, no encontro com Deus, ele então estará intercedendo por eles junto de Deus. Ainda estou em perigo, mas o Pai é fiel, para cumprir em Jesus Cristo o meu e o vosso pedido, isto é, chegar a Roma para o martírio. O perigo seria ele não morrer mártir, ele não ser fiel até o fim. Oxalá os encontreis irrepreensíveis nele, isto é, em Deus. Essa é a carta que nós vimos, a carta dirigida aos tralianos, os habitantes de Trales. E Inácio, então, dirige essa carta para exortá-los à busca, à vivência da unidade e professar a fé na verdadeira humanidade de Jesus, porque ele é verdadeiramente humano, e todo o mistério da salvação é verdadeiro, porque também passa da realidade da humanidade de Jesus, porque aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar essa carta, que é um itinerário místico de Santo Inácio de Antioquia, é a carta aos Romanos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.